Fala, meus queridos! No nosso vídeo de hoje nós falaremos sobre a intolerância à lactose. E primeiramente a gente precisa entender que a intolerância à lactose ela não é uma doença, e sim uma deficiência na produção da enzima lactase, que, segundo o Datafolha, atinge aí mais de 40% da população brasileira, mas apenas cerca de 4% desses indivíduos acabam buscando por atendimento médico. Nos nossos vídeos anteriores, nós vimos sobre os processos de digestão e absorção dos carboidratos e como que esses carboidratos, então, uma vez lá dentro das nossas células, vão ser utilizados, então, para a produção de energia. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos que lá no nosso intestino, os carboidratos chegam na forma de disacarídeos e eles precisam, então, ser quebrados, por hidrólise na forma de monossacarídeos, com uma única molécula, para que eles possam, então, cair na nossa corrente sanguínea. Acontece que a nossa lactose, ela é um disacarídeo, um carboidrato disacarídico, que quando chega lá no nosso intestino, passa lá pelos enterócitos, aquelas células que revestem o lumen intestinal, essas células apresentam a enzima lactase, que vai quebrar esse disacarídeo, essa lactose, em galactose e também em glicose. Depois que elas forem quebradas, elas vão então ser ingeridas e cair na corrente sanguínea. Acontece que muitas vezes o indivíduo tem deficiência nessa produção da lactase. E aí essa lactose não consegue ser absorvida porque ela é um disacarídeo e ela acaba seguindo o fluxo intestinal. E lá no nosso intestino, então, a nossa flora intestinal, as nossas bactérias, vão tentar, então, fazer essa digestão lá da lactose. E quando elas fazem isso, então, elas geram alguns gases, como o gás hidrogênio aí que acaba sendo gerado e aí acaba causando todos aqueles desconfortos que naturalmente são percebidos pelo indivíduo que tem intolerância à lactose. Dentre eles, náuseas, dor abdominal, diarreia ácida, diversos tipos de desconforto. E essa intolerância à lactose ainda pode ser percebida diferentemente por cada indivíduo. Muitas vezes o indivíduo acredita que tem intolerância à lactose, mas quando ele vai fazer os exames, então, ele percebe que na verdade ele não tem essa intolerância. E isso pode acontecer porque muitas vezes o indivíduo tem uma quantidade ainda de lactase, da enzima que faz a digestão, mas essa quantidade é baixa. Mas isso permite, então, com que ele não seja classificado como intolerante à lactose. E que quando ele come quantidades baixas de lactose, ou mesmo alimentos que tenham uma quantidade baixa, como o queijo fresco, por exemplo, ele acaba não sendo tão acometido por esses sintomas. Mas quando ele ingere quantidades muito grandes, ele acaba tendo sintomas de que o indivíduo que tem intolerância à lactose também apresenta. Vale a gente lembrar que essa intolerância à lactose é diferente da alergia à lactose. Porque na alergia à lactose você tem uma resposta imune do nosso sistema de defesa que acaba aí tentando combater essa lactose da mesma forma como que ele vai combater um vírus, uma bactéria e tudo mais. E olha só, a nossa intolerância à lactose ela pode ser considerada um quesito evolutivo. Por quê? Os seres humanos são os únicos animais que continuam fazendo a ingestão de leite, de derivados de leite, após a infância. Todos os demais animais não o fazem. Então, o que seria natural? Que como a gente não vai continuar fazendo a ingestão desses compostos, o nosso material genético começa a ser bloqueado e nós deixamos então de produzir a lactase. Por isso, a intolerância à lactose pode aí, de certa forma, ser considerada um quesito evolutivo. E ela pode vir ser desenvolvida de três formas diferentes. Primeiro, nas crianças, quando o indivíduo tem a intolerância à lactose congênita, quando ele já apresenta uma modificação no seu material genético que faz com que ele não produza efetivamente a lactase. Uma segunda forma já é na fase adulta, que muitas vezes essa intolerância à lactose vem aí de outros distúrbios, como a síndrome do intestino irritável, a doença de Crohn, que acabam gerando algumas complicações e fazendo com que o indivíduo, então, desenvolva a intolerância à lactose. E um terceiro tipo acontece lá na vida senil, quando a gente quando nós somos idosos.
E isso acontece naturalmente, por quê? Porque o idoso, ele já vai lentamente diminuindo a sua produção de enzimas, diminuindo a produção de diversas proteínas, e isso, dentre essas várias que vão sendo diminuídas, uma delas que acaba sendo diminuída também é a lactase, e por isso que o indivíduo senil, ele tem uma alta probabilidade aí de desenvolver e apresentar todos os sintomas lá da intolerância à lactose. Para quem tem ou para quem sofre de algum desses sintomas, o primordial é evitar derivados do leite de vaca, principalmente o leite integral, que tem uma concentração muito alta aí de lactose. E você pode fazer a substituição, né, caso você tenha a vontade ou tenha a necessidade de ingerir quantidades de leite, você pode fazer substituição aí por leite de soja, leite de amêndoas. Hoje nós temos várias formas e vários tipos que estão disponibilizados no mercado para atender essa população. Por hoje é só, um grande abraço e até o próximo assunto.